Tirar todas as dúvidas sobre medicina esportiva. Para já, vamos à primeira parte do programa. Estima-se que pelo menos 3 milhões de portugueses, das quais 2 milhões são mulheres, sofram de varizes. Um número demasiado elevado, tendo em conta que é possível prevenir e travar o avanço das varizes, caso estas sejam diagnosticadas atempadamente e caso se inicie, desde logo, uma terapêutica adequada no sentido de atrasar o aparecimento da doença. Vamos então falar de varizes nesta primeira parte do programa e para isso eu tenho comigo em estúdio a doutora Maria do Sameiro Caetano Pereira, é médica especialista em angiologia e cirurgia vascular. Doutora, seja muito bem-vinda ao consultório, obrigada por estar cá connosco para falar de um tema que eu julgo que são muitas as mulheres, eu referi os números, são 3 milhões de portugueses, 2 milhões de mulheres, são muitas as mulheres que sofrem deste mal. Vamos começar por perceber o que é uma varize, o que é isto das varizes, doutora? Muito boa tarde. As varizes é uma doença, como já vimos, bastante prevalente, especialmente na população portuguesa e nas mulheres, e que resulta da doença do refluxo venoso, que é uma doença que é provocada tem múltiplos fatores, um dos quais talvez o mais importante seja a predisposição genética, mas que também está ligada à profissão, portanto as pessoas que estão em posição prolongadamente de pé, ou então que estão muito tempo, ou que são pesadas, portanto também ligada à obesidade e ao excesso de peso. Porquê? Porque nós fomos feitos para andar de pé, e às vezes, portanto, a força da gravidade implica que a coluna do sangue se vá estabelecendo e que não haja retorno devido a esses fatores, portanto, que alteram as válvulas sanguíneas que estão dentro da parede das veias. O que é que acontece? Se nós não tivermos o funcionamento normal da veia, portanto, por esses fatores que já falei, o que vai acontecer é que o sangue vai se acumular e a parede venosa é bastante elástica, vai dilatando e depois, cada vez mais, é um ciclo vicioso. Quanto mais dilatada está a veia, menos as válvulas conseguem empurrar o sangue no sentido contra a força da gravidade e, portanto, as veias vão se dilatando e provocando aquelas varizes. Que é aquele aspecto, aquelas veiazinhas que nós estamos habituados a ver, devem haver várias... Sim, o que está a falar são das chamadas aranhas vasculares, aquilo que normalmente as pessoas chamam raios ou ramos. Isso pode ser um sinal da presença de varizes. Então como é que elas se desenvolvem? Essas varizes que acabou de falar são chamadas de ramos ou aranhas vasculares, o termo técnico é telangiectasias, são dilatações das vénulas da pele e normalmente têm uma ligação mais às alterações hormonais. Sim. São muito frequentes nas mulheres, especialmente na idade fértil. Portanto, têm uma grande ligação aos estrogénios, é por isso que normalmente se diz que se deve ter algum cuidado com a anticoncepção oral, porque tem estrogénios, porque esses fazem... A pílula pode estar ligada com o aparecimento das varizes. Com o aparecimento das varizes, exatamente. É um dos fatores contribuintes para o aparecimento das varizes, é a pílula, os anticoncepcionais estrogénios. Muito bem. O que é que se começa por sentir, doutora? Quais são os primeiros sinais? É assim, os primeiros sintomas que habitualmente as pessoas referem é a sensação de peso ao fim do dia, especialmente. Por vezes, um sinal que aparece é o aumento do volume das pernas, o chamado edema, ou as pernas inchadas. Isso também é frequente aparecer. E depois, com o evoluir da doença, vão aparecendo essas dilatações varicosas, muitas vezes acompanhadas dos derrames, das tais telangiectasias. Portanto, são visíveis. São visíveis, passam a ser visíveis. E nessa altura, o que é que uma mulher deve fazer? É assim, a prevenção é comum em quase todas as doenças, aliás, como em todas as doenças, exceto naquelas que nós não conseguimos evitar e que são, talvez, como o cancro, que é talvez a epidemia do século XXI, mas aquelas que nós conseguimos evitar diretamente
é tentar contrariar os fatores. O único que não conseguimos contrariar é o fator genético, mas conseguimos contrariar os outros fatores. E a etariedade não conseguimos contrariar, mas conseguimos contrariar, por exemplo, o excesso de peso. As varizes também aparecem muito após a gravidez pela mesma razão, por causa do excesso de peso que acontece durante a gravidez, e, portanto, deve ser também combatida durante a gravidez o aumento excessivo do peso, apenas aquele que é natural, porque há outros fatores, portanto, os fatores hormonais, por exemplo, da gravidez também são fatores de predisposição para as varizes, portanto, tudo isso deve ser combatido. E é assim que a gente pode começar, é por prevenir. Depois, se não conseguimos prevenir, temos de tratar. E depois, para tratar, há vários graus, conforme o grau. Já lá vamos. Para além de todos esses fatores de risco que falou, obesidade, gravidez, a idade, o envelhecimento pode ser também um fator de risco? Não é propriamente um fator de risco, que é uma doença também, é uma doença crónica. As pessoas às vezes têm a ideia que se faz um tratamento às varizes e que ele é definitivo. Não pode ser definitivo, porque as varizes, antes até havia umas recomendações que diziam que se tratava de insuficiência venosa crónica, mas agora já as guidelines internacionais já dizem que não, que é mesmo uma doença venosa crónica. E, portanto, sendo uma doença crónica, essa doença deve ser tratada como isso e, portanto, deve ser acompanhada. Não chega a fazer a prevenção, não chega a fazer um tratamento e depois parar e não acompanhar. Porque senão o que vai acontecer inexoravelmente é aparecer novamente, não nos mesmos locais, mas noutras localizações, e naquelas que não foram tratadas vai aparecer. Portanto, tem de ser acompanhado ao longo da vida. Quando fala nas diferentes localizações, eu pelo menos penso sempre nas pernas. As varizes só aparecem nas pernas? Sim, as varizes que são realmente patológicas aparecem nas pernas, nos membros inferiores. Podem aparecer noutras localizações associadas a outras doenças. Por exemplo, uma pessoa que faça, imagine num contexto de um cancro, que faça uma trombose venosa de uma veia profunda do braço, pode aparecer, para compensar podem aparecer varizes, mas não está, aqui as varizes de que estamos a falar são varizes dos membros inferiores, das pernas. Somente. Os homens também podem sofrer de varizes, o que não é tão comum. Sofrem, porque reparem, são 3 milhões de portugueses que sofrem de varizes. 2 milhões são as mulheres, mas há 1 milhão que são homens. E a prevalência é importante nos homens, mais baseada na hereditariedade, baseada também no excesso de peso e baseada também muito nas profissões. É frequente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, os empregados de café, empregados de balcão. Lá está, que passam muito tempo de pé. Passam muito tempo de pé, é um exemplo em que acontece realmente isso. Muito bem. Doutora, vamos então perceber de que forma é que se podem tratar as varizes, uma vez que as mulheres que vivem com este problema não têm uma vida fácil. Não é fácil viver com este problema, pois não? Não, é assim, costuma-se dizer que não mata, mas mói, não é? Eu às vezes, eu trato como cirurgia vascular, trato outras doenças arteriais que têm consequências mais graves e imediatas, nomeadamente amputações de membros, risco de vida, como é no caso dos aneurismas da aorta, mas no caso das varizes, o que acontece é que é uma doença que, como eu disse, é uma doença crónica que acompanha muitas vezes as pessoas durante toda a sua vida e que, como a mulher normalmente também não tem tendência a pensar muito nela. Agora acho que se está a começar a pensar de outra maneira, mas durante muitos anos deixaram evoluir muito as varizes para estadios da doença em que já aparecem úlceras e que, assim, não impedem, se calhar, até das pessoas fazerem a sua atividade diária, mas que afetam imenso a qualidade de vida, em termos de... A úlcera pode ser um resultado das varizes não tratadas? Há vários graus na evolução das doenças, não vale a pena estar aqui a explicar, é muito técnico, mas há vários graus na evolução das varizes e o último grau, dessa classificação, é o aparecimento da úlcera. Portanto, normalmente aparece na perna junto ao tornozelo. Isso quando a mulher não procura ajuda, portanto. Exatamente. Se não tratar ao longo da vida, se não tratar ao longo do dia, se não tiver alguns cuidados, como disse, o primeiro tratamento é a prevenção, é evitar que elas apareçam. A exposição ao calor, por exemplo, é um fator importante que pode afetar também o aparecimento das varizes. Isso
explicando facilmente, é assim, o calor dilata os corpos, também dilata as veias. As veias têm uma parede, como já disse, bastante elástica, que reage ao calor e ao frio. E mais à frente posso falar, quando falar do tratamento das varizes, que o frio no tratamento cirúrgico pode complicar um bocadinho e dificultar o tratamento, mas o calor também também faz dilatar mais a veia, portanto aumentar o edema e as consequências dessa dilatação. Portanto, começar por prevenir, nomeadamente em relação ao peso, aqueles fatores todos contrariários, fatores que já falamos. Uma alimentação saudável também faz parte. A alimentação saudável também faz, devido às consequências que poderá ter no excesso de peso e no controle do peso. O cigarro e o álcool, aqueles dois... São fatores que também estão relacionados, não são tão importantes na doença, nas varizes, como é, por exemplo, na doença arterial periférica, tanto nas artérias, mas também são um fator importante. Portanto, controlando esses fatores, como é que se começa a tratar? Começa a tratar só a tomar algumas medidas, fazer exercício físico é muito importante, nomeadamente caminhar, às vezes exercício simples, como caminhar, não se expor ao calor, saunas, banhos turcos, mas fazer o exercício, todo o exercício que é saudável, desde que comedido. Portanto, fazer o exercício, fazer diariamente, por exemplo, procurar uma pessoa que trabalha muito tempo, prolongadamente de pé, deve procurar, nos pequenos tempos ao longo do dia que consegue ter um bocadinho de descanso, pôr os membros, as pernas em drenagem postural, quer dizer, levantar os membros inferiores, para conseguir drenar um bocadinho, para chegar ao fim do dia não tão cansado. E depois dessas pequenas medidas, começa-se o tratamento também a partir do momento em que se tem sintomas e que se diagnosticou que existe realmente insuficiência venosa crónica. Usar meias elásticas é muito importante. Mesmo as pessoas que não têm doença venosa, mas que têm esse tipo de profissões, podem prevenir usando meias elásticas. Porque isso ajuda ao retorno venoso e também é uma forma de prevenção. Quem é que diagnostica, doutora? É assim, a insuficiência venosa crónica pode ser diagnosticada pelo médico assistente, pelo médico de família. Para se conseguir saber o que é que se pode fazer para resolver o problema, deve-se fazer exames, que são os chamados ecografia com Doppler, ecodoppler. Deve-se fazer um exame para diagnosticar os pontos dessa tal insuficiência venosa, se ela existir. E depois os doentes devem ser observados pelo cirurgião vascular. Em Portugal nós temos uma especialidade, que é a angiologia e cirurgia vascular, e são esses os médicos que estão habilitados para fazer o diagnóstico e o tratamento desse tipo de doença. Então vamos lá falar de tratamento, doutora. Em relação ao tratamento, tal como eu estava a dizer, devemos fazer o tratamento, como já disse, com as meias elásticas. Pode-se usar também medicamentos que vão melhorar o tónus da veia e, portanto, o tratamento médico, que é um tratamento mais conservador nos primeiros estadios da doença. A partir do momento que se diagnosticam pontos de refluxo, aí tem de se tratar de modo cirúrgico. E depois, dentro dos tratamentos cirúrgicos, temos tratamentos que podem ser tratamentos mais convencionais, mais agressivos, e tratamentos menos agressivos e que são mais inovadores e que já fazemos em Portugal. Que a doutora faz. E que eu faço. Esses tratamentos que fazemos, no fundo, porque é que procuramos? Procuramos ser menos agressivos, portanto, esteticamente os resultados são melhores, são mais cómodos para o doente porque permitem que imediatamente após o procedimento os doentes possam ter alta, são feitos com anestesia local. Mas de que forma, doutora? Estamos a falar de um laser, estamos a falar de quê? Estamos a falar de laser, estamos a falar de radiofrequência, estamos a falar de ablação mecânico-química. A ablação quer dizer retirar a veia de outra maneira que não a técnica convencional, que é o stripping, que é retirar a doença do refluxo venoso, retirá-la e extirpando a veia. Isso é a técnica convencional. As técnicas que estou a falar, e agora ainda há outra técnica mais inovadora, ainda mais promissora, que permite o tratamento praticamente sem qualquer anestesia.
Isto é uma revolução porque permitiu retirarmos também, nos tempos de crise em que estamos agora, retirarmos o doente do bloco operatório, ao qual estão associadas também, além do facto do ambiente do bloco operatório ser sempre um bocadinho hostil, entre aspas, para o doente, retirá-lo do bloco operatório e também retirar algumas complicações decorrentes dos procedimentos feitos em ambiente do bloco operatório. O doente operado no consultório ou numa sala de consulta, numa sala de tratamentos, pode beneficiar desse tratamento num ambiente menos hostil, mais friendly, e por outro lado também tem muito menos custos, porque retirando do bloco operatório os custos todos do bloco desaparecem imediatamente. O facto de o doente poder ser operado com anestesia local ou com uma anestesia, ou praticamente sem anestesia, deixa de necessitar da associação a cuidados de anestesia geral, esses medicamentos também deixam de existir, e depois também há aqui um fator muito importante, que é, ao fazermos este tratamento desta maneira, permitimos que no dia seguinte o doente regresse ao seu ambiente de trabalho. Eu, aliás, até tenho alguns doentes que no próprio dia regressaram ao trabalho por vontade própria, os doentes que foram operados da parte da manhã, portanto, ao regressar imediatamente ao trabalho, também estamos a retirar grandes custos ao Estado, pelo facto de não estarem em casa e não estarem ausentes do trabalho e de baixa, não é? Portanto, doutora, eu tenho aqui na mão sim é possível no consultório, ou no consultório sim é possível, é isso? Exatamente. Porque de facto agora podemos tratar todos estes problemas no consultório. Exatamente. É o grande passo. O grande passo que neste momento foi dado foi esse. Eu consegui que quase todos os meus doentes, aqueles que têm indicação, claro que aqui é preciso fazer uma ressalva. Nós em Portugal temos doentes já com muitas varizes porque deixaram evoluir a doença até pontos muito importantes. De qualquer maneira, e vou dar só um exemplo. Nos Estados Unidos, 90% dos doentes são tratados pelas técnicas que eu estou a falar, que são feitas office-based, que quer dizer no consultório. E 10% são feitos dentro do bloco operatório com as técnicas antigas, com a técnica clássica convencional. Atualmente, em Portugal, estamos ao contrário. Neste momento, talvez 10% façam dessa maneira e 90%... Mas porquê, doutora? Porque ainda se desconhece? Não é assim. Nós na medicina, em Portugal, estamos muito evoluídos. O que assim, isto é um paradigma e é preciso mudá-lo. A evolução que teve também foi muito rápida. Nos últimos 10 anos, estas técnicas evoluíram de uma maneira exponencial. E, portanto... o facto de em Portugal ainda não se estar a fazer não quer dizer que daqui por 2 ou 3 anos ou 10 anos que estejamos ao contrário. Há sempre aqui uma decalagem entre o que se faz nos países nórdicos e nos Estados Unidos do que se faz nos países do Sul. E neste momento de grande crise, eu acho que isto também é uma grande oportunidade para Portugal. Sem dúvida. Porque é baixar os custos de uma técnica que... E todas as outras vantagens que a doutora acabou de... Exatamente, associada a estes... de referir a taxa... No fundo, o que é que eu tenho procurado ao longo da minha atividade? É a eficiência. E isto, eu acho que associar estas técnicas ao trabalho no consultório, office-based, isto é o futuro da cirurgia vascular nesta área e é o futuro em muitas áreas também. E a taxa de sucesso, doutora? A taxa de sucesso é semelhante no primeiro ano, em relação à técnica clássica destas técnicas, é semelhante à técnica convencional. A partir do primeiro ano, assim, nós temos já em algumas das técnicas que falei, que é a radiofrequência, a ablação mecânico-química, nessas duas técnicas, a taxa ao fim de 5 anos é de 98% até altíssima. De oclusão da veia, que é o que nós pretendemos. Muito bem, doutora. Muito obrigada por nos ter vindo aqui ao consultório falar de todo este avanço que se dá na medicina e por nos ter vindo esclarecer tanto sobre as varizes. Obrigada por ter estado connosco neste consultório. Fechamos então a primeira parte do programa. Relembro que na segunda parte vou ter comigo